Meus irmãos, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, a partir do verso 1. Os irmãos somente acompanhem, diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo um príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém. Meus irmãos, nós lemos um texto que é um texto que todo crente deveria entender e compreender aquilo que Paulo está dizendo. E diante desse texto, eu quero tentar, pelo menos, falar três aspectos da nossa vida. O primeiro deles é quem nós éramos antes de Jesus, antes da sua morte e ressurreição. Esse texto, Paulo escreve à igreja de Éfeso. Essa carta foi direcionada a eles, uma cidade importante da província de Roma, na Ásia, que seria a atual Turquia hoje. Alguns estudiosos entendem que Efésios também teve caráter circular, ou seja, essa carta ela não ficou somente concentrada naquela região, mas ela andou em regiões próximas daquele lugar. Foi uma carta circular, uma carta gentílica para a igreja dos gentios. E Paulo, ele faz esse povo lembrar de quem eles eram, por alguns motivos. E quando nós lemos esse texto, nós somos confrontados por ele, porque se nós olharmos quem nós éramos antes de Jesus, dá até vergonha. Esses dias, o irmão Kleber, ele foi fuçando os Facebooks antigos, porque às vezes a gente vai mudando, e a gente tem algumas contas antigas, aí a gente esquece senha, e enfim. E ele me mostrou uma foto que eu fiquei envergonhado daquela foto. Magro, só cabeça, esquelético. E a gente olha para esse passado nosso, a gente tem vergonha. Paulo, ele faz esse povo relembrar da onde Jesus os tirara. Nós vemos um lugar onde existia um templo pagão. Alguns animais eram sacrificados neste lugar. As pessoas tinham práticas horrendas. Próximo deste lugar existia um comércio onde eles vendiam deuses de prata. E quando Paulo ele começa a pregar nessa região, nós vamos ver lá em Atos, Paulo começa a pregar nessa região e existe uma luta, porque esse povo está acostumado com as riquezas, com adoração a deuses, com sacrifícios que não geravam vida.
E aí Paulo ele começa a pregar nessa região, o povo é transformado, algumas pessoas vão mudando o caminho, o curso da vida. E existia uma afronta para aquele governo local. É como se hoje nós entrássemos em uma boca de fumo, onde existem traficantes lá vendendo, e aquela região é tomada pelo tráfico de drogas, e alguém vai lá, prega o evangelho, aquele tráfico já não existe mais, e aquela região sente o impacto da transformação pelo evangelho. Então, esta região agora está tomada por pessoas tragas por Cristo, por pessoas transformadas pelo evangelho. Paulo diz no capítulo 2, verso 1, ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Como eu disse, as práticas eram terríveis. As práticas eram de dar vergonha. Aquela região era um dos maiores centros urbanos do Império Romano. Importante pelo comércio, pela política, pela religiosidade errada. Aquele lugar era formoso, o seu templo era formoso, conhecido como o Templo de Ártemis, ou Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Isso vai falar lá em Atos capítulo 19. A cidade era marcada por idolatria, práticas ocultistas, forte influência da cultura grego-romana. Isso explica a ênfase de Paulo na libertação do pecado, da idolatria e dos poderes deste mundo, no capítulo 2, verso 1 ao 3. Então Paulo ele faz este povo relembrar de onde eles foram tomados, tirados das garras de Satanás. Não somente das garras de Satanás e do inferno, mas libertas de si mesmo, do coração obstinado, do coração impuro, com vontades próprias, sem glorificar a Deus. Agora Paulo vai continuar essa carta dizendo, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E a Bíblia vai dizer que nós somos salvos não por obra para que ninguém se glorie, mas pela fé que é produzida naqueles que amam ao Senhor, naqueles que se rendem para o Senhor. E quando eu vejo esse amor que Paulo está dizendo, eu lembro do texto de Isaías. Eu quero que a igreja abra comigo, Isaías, capítulo de número 9. Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6. Eu quero voltar um pouco antes da crucificação. O profeta Isaías já havia dito sobre a nossa libertação. Isaías capítulo 9, verso 6, a igreja em uma só voz. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Agora nasce aquele que governa o mundo. E Jesus está disposto a dar a vida por mim e por você. Nós estávamos a passos largos do inferno. E Jesus, com um grande amor, que nos amou, ele teve morte pesada, morte de cruz. Toda a ira de Deus estava sobre os seus ombros. E Paulo faz este povo relembrar, glória a Deus, esse grande amor que nos libertou, que nos trouxe vida, que nos trouxe paz, que nos tirou das garras de Satanás e do inferno. Agora nós temos vida, nós somos um povo eleito, sacerdócio real, nação santa, propriedade exclusiva do Senhor, porque Ele nos tirou das garras do império, da maldade e do inferno. E este é o motivo de nós, nesta noite, glorificarmos a Ele,
engrandecer o seu nome, porque outrora nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, mas louvado seja o nome do Senhor, que Ele nos deu vida e vida com abundância. A morte que Paulo estava dizendo que nós estávamos outrora era uma morte não física, mas uma morte espiritual. Nós não respondíamos à verdadeira adoração, à verdadeira súplica. Nós estávamos separados de Deus, incapazes da comunhão verdadeira com Ele. Mas quando nós lemos o texto de Isaías, que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, nós alegramos o nosso coração, porque esta morte já não existe mais, porque nós ressuscitamos com Ele. Glória a Deus. Nós éramos incapazes de buscar a Deus por nós mesmos. Nós desejávamos a naturalidade. Nós desejávamos as coisas da carne, as coisas deste mundo, como aquele povo outrora desejava. A nossa vontade estava escravizada ao pecado. E nós agora estávamos libertos dessa condição que o pecado nos trazia. Nós estávamos libertos das garras de Satanás e da maldade. Agora, nós estamos vivendo o centro da vida, que é o próprio Deus. Nós estamos vivendo não o centro da nossa vida, não o centro do nosso coração, mas nós estamos vivendo para Ele. Nós vivíamos satisfeitos às nossas vontades, vontades essa que nos traziam morte. Efésios capítulo 2, verso 3. A igreja leia comigo, Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. É interessante que agora nós não vivemos o nosso eu, nós vivemos para Deus, por isso nós falamos com Ele, pedimos auxílio a Ele. Por isso nós pedimos direção quando estamos passando por um momento difícil. Por isso nós pedimos ajuda a Ele quando as coisas não vão bem. E esta vida faz com que nós tenhamos um relacionamento puro com o Senhor. Esse estado nós estamos vivendo agora, mas ainda há um futuro próximo onde o Senhor irá buscar a sua igreja. E oxalá que todos nós nos encontremos com Ele. A Bíblia diz que nós cearemos com Ele. Isso é um privilégio para aqueles que amam ao Senhor. Quando nós paramos para pensar para onde nós estávamos indo e para onde nós estamos indo agora, isso é libertador. Isso traz paz ao nosso coração. Isso traz alegria ao nosso coração. Porque agora nós estamos rumo ao encontro do nosso Mestre. Que maravilha é isso, irmãos. Que maravilha é perceber que nós estávamos desgarrados, sem pastor, sem o Supremo Pastor. Mas agora nós estamos a caminho do céu. Isso é um privilégio para nós. Nós somos incapazes de produzir a fé salvadora se não for o Senhor. Nós podemos até ter uma fé histórica, intelectual. Podemos confiar na nossa inteligência, na força do nosso braço. Mas a fé salvadora é dom de Deus. Isso só vem dele. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Quando
Quando nós estávamos nas garras deste mundo, nós tínhamos prazer nas nossas coisas, nas nossas vontades. Nós tínhamos prazer naquilo que o nosso coração manda. Já ouviu se dizer? Faz o que o seu coração manda. Quando nós fazemos isso, irmãos, a tendência é que nós declinemos na fé. Mas quando nós fazemos a vontade do nosso Deus, ainda que exista lutas no caminho, a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Isso não significa que as lutas não vão machucar, não vão doer. Que as tribulações dessa vida não vai fazer nós perdermos noites de sono. Mas uma coisa é certa. Nosso coração diante do Senhor, Ele nos trará paz em meio às dificuldades dessa vida, em meio às tribulações dessa vida. Aquele lugar onde aquele povo estava acostumado a viver, até eles chegarem ao estado que nós estamos vivendo hoje, pela morte de Jesus, é sempre muito difícil. A libertação das nossas coisas, dos deuses do nosso coração, sempre é muito difícil. Mas a graça irresistível do Senhor, ela transforma o homem. A graça irresistível do Senhor, ela nos purifica de todo o pecado. E essa noite nós temos motivos de sobra para agradecer a Ele, para engrandecer o Teu santo nome. Porque o nosso Deus, com grande amor que nos amou, deu o Seu Filho por nós. E quando nós percebemos o que a cruz significa para nós, nós não temos palavras para expressar tamanha gratidão. Um homem como nós, como eu e você, seria incapaz de resistir tamanha dor. Seria incapaz de resistir tamanha ofensa, sendo o nosso Deus, tendo um trono de glória. Ele deu o seu Filho por nós, para viver nesta terra, para nos amar, para mostrar que Satanás não tem poder nenhum sobre mim, sobre você. Que a morte agora não tem poder sobre os filhos de Deus, sobre aqueles que amam ao Senhor, sobre aqueles que colocaram o seu coração diante dele e entregaram a sua vida por inteiro, não pela metade, mas colocaram a sua vida, os seus bens, o seu coração, os seus ídolos quebrados, pedindo para que o Senhor transforme a sua vida, transforme os seus caminhos, purifique a sua casa, transforme a sua família. Agora o caminho é um caminho de vida, não é o caminho de morte, é um caminho de vida eterna com Ele. Porém, até lá, sofreremos grandes afrontas, sofreremos dificuldades, dias de choro, de luta, mas também dias alegres, felizes diante do Senhor e agradecidos porque é o Senhor que cuida da sua igreja. É o Senhor que cuida do seu povo. É o Senhor que conduz os nossos dias. Os nossos dias são contados por Ele. Faz-me me lembrar dos últimos dias de meu pai, onde ele me disse: meu filho, o que Deus quiser para mim, eu quero. E isso somente os filhos de Deus têm a convicção. Somente aqueles que amam ao Senhor de fato e colocaram a sua vida diante dele, podem dizer com a boca e o coração cheio: eu quero o que Ele quer para mim. Que esta noite nós saiamos daqui com esse pensamento. Talvez as lutas em meio ao caminho te faz pensar, porque somos humanos, falhos,
Temos problemas como qualquer um, mas que seu coração também se encha de alegria, dizendo: só o Senhor é Deus, e eu entreguei a minha vida para Ele, e por Ele que eu vivo, para Ele que eu vivo, e a glória é para Ele. Eu quero, neste momento, orar com você e agradecer por esta palavra e pedir que o Senhor continue ajudando a sua igreja. Continue te conduzindo o teu coração, e que a nossa vida seja de fato para Ele.